Boa noite, amados. Pai seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre vício emocional. Mas como é que é isso, vício emocional? E eu vou provar para você na Bíblia que tem esse vício emocional. Na passagem de Gênesis 30, que fala sobre Lia e Raquel. Quem era Lia e Raquel? Lia e Raquel, Jacó, ele era filho de Isaac, neto de Abraão, e ele foge do seu irmão Esaú. Aí ele vai peregrinar em outras terras. E aí ele foi trabalhar com Labão. Labão tinha duas filhas, uma mais velha que chamava Lia, que tinha os olhos tenros, e Raquel, que era linda, tanto de rosto como por inteiro, segundo a Bíblia diz. E Jacó se apaixonou à primeira vista por Raquel. Jacó perguntou para Labão: Labão, como é que eu faço para casar com Raquel? Ele falou assim: você trabalha 7 anos de graça para mim e eu te darei a minha filha Raquel para casar. E foi de grande proveito, porque Jacó era um homem muito trabalhador, ele era produtor e fez com que os bens de Labão se multiplicassem muito mais durante esses 7 anos. Dados 7 anos, chegou o dia do casamento e o dia de entregar a filha Raquel. Labão planeja em dar Lia no lugar de Raquel. Olha que confusão. Imagine a situação de Lia, o desprezo, porque Jacó não amava Lia. Jacó não estava esperando por Lia. Jacó trabalhou por Raquel. Lia, ela tinha esses olhos tenros, provavelmente alguma debilidade. Ela podia ser estrábica. Eu sei que segundo a Bíblia, ela não tinha sido tomada por casamento ainda por ninguém. Então, o que fez? Jacó se preparou todo, né? Acabou excedendo um pouco do vinho. Naquele tempo, quando as pessoas iam se deitar, consumar um casamento, não se tirava as roupas completas por dia de hoje. Então, Jacó tomou Lia, achando que era Raquel. Quando acordou no outro dia, que ele viu que não era Raquel, era Lia, e Lia sentiu desprezada, porque Lia amava Jacó, mas era Raquel que Jacó queria e não Lia. E aí ele correu, foi atrás de Labão: por que você fez isso? Aí Labão foi e respondeu: porque que na minha terra primeiro se dá a filha mais velha, para depois dar mais nova. Ou seja, Jacó teve que viver com a pessoa, ter uma relação casada com uma mulher que ele não queria, que ele não sonhava, que não foi que ele desejou, trabalhou. Aí Labão disse: você trabalha mais 7 anos que eu te darei a Raquel de presente. Jacó aceitou, ou seja, trabalhou 14 anos de graça para Labão. Labão enriqueceu muito pela sua filha Raquel. Só que não precisou esperar os 14 anos, os mais 7 anos, porque ele, logo após cumprir o período de casamento, a semana de Lia, ele já entregou Raquel para Jacó. E aí o que aconteceu? Lia ficou grávida. E aí Lia tinha uma dependência emocional tão grande, um vício, virou vício. Ela não atribuía a bênção que Deus havia concebido, era um filho, dela ter engravidado, porque naquela época era muito importante que a mulher ficasse grávida, que a mulher concebesse, desse filho. Ela atribuiu assim, que Jacó amaria mais, por conta daquele primeiro filho que foi Simeão que ela teve. Mais uma vez, Lia engravidou. Raquel nada. Raquel ainda não tinha sido engravidada. Dessa vez o meu marido ficará mais feliz, porque eu concebi mais um filho. Chegou no 3º filho, ela, pronto, agora meu marido, agora Jacó, vai viver comigo, porque Jacó vivia com Raquel. Tinha semanas, né, que tinha a semana de Lia, mas provavelmente as outras 3 semanas era com Raquel. Vivia na tenda de Raquel, que não eram casas, né, eram tendas. Então, ela atribuiu, então ela viciou naquilo, o vício dela emocional. Ela sentia desprezada, ela sentia humilhada, até pela forma que foram conduzidas as coisas. Ela foi empurrada pelo seu pai.
a passar por uma situação humilhante. Ela ter que se fingir que era irmã para ela não ficar sem casar. E aí Deus foi concebendo filhos para ela, mas só que ela não atribuía a Deus a bênção que Deus estava dando para ela. Ela dependia de Jacó, ela queria que Jacó prestasse atenção nela, e assim acontece com pessoas. Hoje tem pessoas que dependem de outras para viver. Tem pessoas que, se não tiver aquela pessoa do lado, ou se não tiver a aprovação daquela pessoa, nada presta na vida. Vive uma pessoa depressiva, infeliz, reclama o tempo todo, entra em depressão, e outros chegam até suicidar. Por quê? A Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, então primeiro você tem que se amar, para depois você amar o próximo. Então, a maioria dessas pessoas que tem um vício emocional, elas não se amam. Ela preocupa em não perder aquela pessoa, ou agradar aquela pessoa. Ela quer aquela pessoa a qualquer custo do lado dela. E nós temos que depender, não é de ser humano, nós temos que depender de Deus. Nós temos que atribuir tudo aquilo que nós sentimos, que nós somos, a Deus, e não a ser humano nenhum. Então, imagine a vida de Lia como foi. Passou anos e ela queria Jacó. Até que Deus se lembrou também de Raquel. Raquel concebeu filhos, Jacó ficou feliz. Então Raquel morreu primeiro que Lia. Então Jacó ficou com Lia após a morte de Raquel. Que já imagine quantos anos foi isso. Então, assim, o que eu tenho te dizer hoje, nessa noite, que você não tem que depender na sua vida de alguém. Não dependa de ninguém. Dependa somente de Deus. Deixa que Deus seja o centro da sua vida. Não faça as coisas para agradar o ser humano, para agradar a sua vida, para entregar a sua vida, achar que sua vida está toda naquela pessoa. Eu conheci gente assim, que perdeu o emprego, que adoeceu, que perdeu o estudo, perdeu muita coisa na vida. Por quê? Porque era apaixonada e só enxergava aquela pessoa na frente. É difícil, mas Deus tira, Deus muda, Deus transforma. Então você passa a enxergar Deus. Eu quero agradar a Deus, eu sou de Deus, é Deus que me dá, é Deus que tira, é Deus que toma, é Deus que abre, é Deus que fecha. Eu preciso de Deus. Então agrada-te de Deus. Não dependa de homens. Não seja emocionalmente dependente de ninguém, porque essa pessoa ela não é autossuficiente para você. Quem é autossuficiente é Deus. Então, atribua todas as suas necessidades, atribua aquilo que você sente, aquilo que você precisa, as suas bênçãos recebidas a Deus e não a ninguém. A nenhum ser humano é digno dessa honra, dessa glória, não, porque a glória só pertence a Deus. Então, seja livre. Livre, em nome de Jesus, amém.